Oi, minhas lindas! Antes da história de hoje, quero dizer que tem coisas que eu não posso postar aqui, mas no grupo exclusivo eu conto tudo. Se você sente que as histórias daqui só despertam a sua curiosidade, imagina ter acesso às versões mais intensas, mais provocantes e completamente narradas no seu ouvido. Lá dentro, as histórias são diárias, mais quentes, mais envolventes, mais ousadas. Aquelas que fazem você colocar o fone, deitar sozinha, fechar a porta e se perder completamente na tensão entre duas mulheres que sabem exatamente o que estão sentindo. É conteúdo exclusivo, sem censura, narrado com aquela atmosfera que arrepia. Se você gosta de sentir o coração acelerar, o corpo responder e a imaginação ir longe demais, o link está na descrição. Mas aviso, depois que entrar, você não vai querer sair. A chuva batia contra as janelas do escritório no 23º andar, como se quisesse entrar à força. Marina apoiou a testa contra o vidro frio, observando as luzes da cidade se borrarem através das gotas. Eram quase 9 da noite de uma sexta-feira, e ela estava ali, sozinha, refazendo pela 3ª vez o relatório que Gabriela havia rejeitado naquela tarde. Isso não está no padrão que eu esperava de você, Marina. A voz de Gabriela ecoava em sua mente, aquele tom controlado que nunca subia, nunca gritava, apenas cortava com a precisão de uma lâmina bem afiada. Você precisa entender que mediocridade não é aceitável nesta empresa, não para mim. Marina fechou os olhos. 3 anos. 3 anos trabalhando sob o comando de Gabriela Mendes, a diretora de marketing mais jovem que a empresa já teve. A mulher que transformava campanhas em obras de arte e funcionários em versões melhores de si mesmos. Ou em destroços. Dependia do dia. Ela voltou para a mesa, seus dedos voando sobre o teclado com a precisão de quem já sabia cada palavra antes mesmo de digitá-la. Mas não adiantava. Nunca adiantava. Gabriela sempre encontrava algo que não estava perfeito. Algo que poderia ser melhor. Mais ousado. Mais impactante. E Marina sempre tentava alcançar aquele padrão impossível. Sempre ficava até tarde. Sempre entregava mais do que qualquer outro membro da equipe. E ainda assim, nunca era suficiente. O som de saltos ecoou pelo corredor silencioso. Marina sentiu seu corpo inteiro se tensionar, antes mesmo de ver quem era. Ela conhecia aquele som. Conhecia o ritmo, a cadência, o intervalo exato entre cada passo. Gabriela apareceu na porta do escritório compartilhado, uma silhueta recortada contra a luz do corredor. Mesmo depois de um dia inteiro de reuniões, ela parecia impecável. O cabelo escuro preso em um coque elegante, o tailleur cinza que devia custar mais do que o salário mensal de Marina. Os olhos castanhos que pareciam ver através das pessoas. Você ainda está aqui, disse Gabriela. Não era uma pergunta. Estou terminando o relatório, Marina respondeu, mantendo os olhos na tela do computador. Olhar para Gabriela diretamente sempre era um erro. Aqueles olhos tinham o poder de fazer Marina se esquecer de tudo o que havia planejado dizer. Não precisa terminar hoje. Preciso. Marina salvou o documento, finalmente permitindo-se olhar para cima. Você disse que queria na segunda de manhã. Eu sempre entrego o que prometo. Algo passou pelo rosto de Gabriela. Foi rápido demais para Marina decifrar. Você sempre entrega. Gabriela concordou, entrando no escritório e aproximando-se da mesa de Marina. O perfume dela, algo caro, floral com notas de madeira, preencheu o espaço entre elas. Mas sempre entrega no limite, sempre cansada, sempre esgotada. Isso não é sustentável, Marina. Então, o que você quer de mim? As palavras saíram mais ásperas do que Marina pretendia. Eu trabalho mais do que qualquer pessoa aqui. Fico até tarde. Venho nos finais de semana. Refaço tudo quantas vezes você pedir. E ainda assim, nunca é bom o suficiente para você. Então me diga, Gabriela, o que exatamente você espera? O silêncio que se seguiu foi denso como concreto. Gabriela ficou completamente imóvel. Apenas seus olhos se movendo, estudando o rosto de Marina, como se estivesse lendo um livro, em uma língua que só ela entendia. Eu espero, Gabriela disse finalmente, sua voz baixa e controlada, que você entenda seu próprio valor.
Que pare de se contentar com menos do que você é capaz. Que veja em si mesma o que eu vejo. Marina piscou, confusa. O que você vê? Gabriela deu um passo para trás, criando distância entre elas. Alguém que tem medo de brilhar porque acredita que não merece. Alguém que se esconde atrás do trabalho duro porque foi ensinada que esforço é mais importante que talento. Você é brilhante, Marina, mas você não acredita nisso. As palavras deveriam soar como elogio, mas para Marina pareciam acusação. Você tem uma maneira muito estranha de demonstrar isso, ela disse, sentindo lágrimas picarem seus olhos. Ela as segurou com força. Não ia chorar. Não na frente de Gabriela. Você me critica em todas as reuniões, rejeita meu trabalho constantemente, me faz sentir como se eu fosse inadequada, porque você aceita a inadequação. Gabriela elevou a voz pela primeira vez e Marina se sobressaltou. Você se esconde nela. Se eu aceitar seu trabalho mediano, você nunca vai crescer. Você vai ficar presa nesse lugar seguro, onde pode culpar outras pessoas por não te reconhecerem, em vez de reconhecer a si mesma. Você não tem o direito de decidir como eu devo crescer. Marina levantou-se, enfrentando Gabriela pela primeira vez em 3 anos. Elas tinham quase a mesma altura, mas Gabriela sempre parecera maior, mais imponente. Agora, ali, separadas apenas pela mesa, Marina percebeu que não era verdade. Você não é minha salvadora, Gabriela. Você é minha chefe. E uma chefe terrível, devo acrescentar. Algo quebrou no rosto de Gabriela. A máscara de controle se rachando apenas o suficiente para Marina ver algo mais embaixo. Dor. Ou talvez fosse apenas o reflexo das luzes da cidade. Você tem razão. Gabriela disse suavemente. Eu sou sua chefe. E talvez eu tenha cruzado limites que não deveria. Mas tudo que eu fiz, Marina, tudo que eu disse, foi porque eu vi em você algo que raramente vejo. Potencial real. Não o tipo que vem pronto, mas o tipo que precisa ser despertado. Marina sentiu algo se mover dentro do peito. Algo perigoso. Por que você se importa tanto? A pergunta ficou suspensa entre elas. Gabriela abriu a boca, fechou novamente. Seus olhos se afastaram dos de Marina pela primeira vez, fixando-se em algum ponto além da janela. Por quê? Gabriela começou. Então, parou. Porque eu vejo você trabalhando até tarde todas as noites. Vejo você trazendo café para a equipe quando todos estão exaustos. Vejo você defendendo ideias em reuniões e depois recuando quando alguém te desafia. Vejo você se fazendo pequena quando deveria estar ocupando espaço. E isso me frustra. Por quê? Marina insistiu, dando um passo para o lado da mesa, diminuindo a distância entre elas. Por que isso te frustra tanto? Gabriela finalmente olhou para ela novamente. E havia algo cru naqueles olhos castanhos. Algo que Marina nunca tinha visto antes. Porque eu já fui você, e levei anos para sair daquele lugar. Anos de terapia, de trabalhar com coaches, de me forçar a ocupar espaços que me apavoravam. E quando eu te vejo, Marina, eu vejo alguém que não precisa passar por tudo isso se apenas deixar alguém te mostrar o caminho. Você não pode me salvar, Gabriela. Eu sei. Gabriela sorriu, e era um sorriso triste. Mas posso te empurrar. E aparentemente, empurrei demais. Marina sentiu algo se soltar dentro dela. 3 anos de frustração, de trabalhar até a exaustão, de sentir que nunca seria boa o suficiente. 3 anos de observar Gabriela de longe, admirando não apenas sua competência profissional, mas a forma como ela se movia pelo mundo, com certeza, com propósito, como se soubesse exatamente quem era e não pedisse desculpas por isso. Eu vou pedir demissão, Marina ouviu-se dizer. As palavras saíram antes que ela pudesse filtrá-las, mas uma vez ditas, ela soube que eram verdadeiras. Não aguento mais isso. Não aguento mais me sentir assim. O rosto de Gabriela empalideceu. Marina... Não. Marina levantou a mão. Você tem razão sobre uma coisa. Eu preciso crescer. Mas não consigo fazer isso aqui. Não com você me observando, me julgando, me empurrando o tempo todo. Preciso de espaço para respirar, para descobrir quem eu sou longe desse
desse ciclo. Gabriela ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa do que Marina jamais ouvira. Se é isso que você precisa, eu entendo. Mas, Marina, eu sinto muito. Se te fiz sentir que você não era boa o suficiente, eu falhei. Não como sua chefe, como pessoa. Marina sentiu lágrimas finalmente escaparem. Ela as limpou rapidamente, irritada consigo mesma. Eu vou terminar meus projetos atuais. 2 semanas de aviso prévio. Depois disso eu saio. 2 semanas, Gabriela repetiu, e havia algo quebrado na forma como ela disse isso. Está bem. Gabriela se virou para sair, mas parou na porta. Para onde você vai? Já tem outra oferta? Não, Marina admitiu. Mas vou descobrir. Sempre descubro. Gabriela acenou com a cabeça, sem se virar. Você sempre descobre. Ela concordou. Então saiu. O som de seus saltos ecoando pelo corredor até desaparecer completamente. Marina afundou na cadeira, seu corpo tremendo com adrenalina e algo mais. Alívio, talvez. Ou terror. Ou ambos. Ela tinha acabado de pedir demissão do melhor emprego que já teve, da empresa que todos queriam entrar, da posição que tinha lutado anos para conseguir. Por causa de Gabriela Mendes. Por causa da forma como aquela mulher fazia Marina se sentir pequena e enorme ao mesmo tempo. Inadequada e cheia de potencial. Invisível e intensamente vista. Marina olhou para a tela do computador, onde o relatório estava quase completo. Por um breve momento, considerou deletá-lo. Mas não. Ela ia terminar. Ia entregar o melhor trabalho que pudesse. Não por Gabriela. Por si mesma. Porque talvez Gabriela estivesse certa sobre uma coisa. Marina tinha medo de brilhar. E tinha acabado de dar o primeiro passo para mudar isso. Mesmo que esse passo significasse sair da órbita da única pessoa que a fazia sentir, pela primeira vez em sua vida, completamente viva. O final de semana passou em uma névoa de ansiedade e alívio alternados. Marina informou recursos humanos na segunda-feira cedo, antes mesmo de Gabriela chegar. A gerente de RH, Cecília, uma mulher de 50 e poucos anos com óculos pendurados em uma corrente, pareceu genuinamente surpresa. Você tem certeza, Marina? Você é uma das nossas melhores profissionais. Tem algo que possamos fazer para te manter? Marina balançou a cabeça. Preciso de mudança. Mas obrigada. Cecília estudou-a por um momento. Isso tem a ver com a Gabriela? Marina sentiu seu rosto esquentar. Por que você pergunta isso? Porque ela é difícil. Brilhante, mas difícil. Já perdemos boas pessoas por causa do estilo de gestão dela. Cecília suspirou. Ela nunca faz por mal, sabe? É apenas intensa. Algumas pessoas prosperam com isso. Outras se esgotam. Eu me esgotei. Marina disse simplesmente. Entendo. Cecília preencheu alguns formulários. Suas 2 semanas terminam na sexta, dia 28. Vamos fazer sua festa de despedida na quinta à tarde. E Marina, boa sorte. Você vai longe. Marina passou o resto do dia evitando Gabriela. Não foi difícil. Gabriela estava em reuniões externas o dia inteiro. Mas quando Marina estava saindo, às 7 da noite, cedo para seus padrões, ela viu luz ainda acesa no escritório de Gabriela. Ela deveria ter ido embora. Deveria ter chamado o elevador e descido os 23 andares sem olhar para trás. Mas seus pés a levaram até a porta entreaberta do escritório de Gabriela. A mulher estava sentada à mesa, a testa apoiada nas mãos, os olhos fechados. Parecia exausta. Parecia humana de uma forma que Marina raramente a via durante o expediente. Marina bateu levemente na porta. Gabriela abriu os olhos, e por uma fração de segundo, antes da máscara voltar, Marina viu algo que a fez parar de respirar. Vulnerabilidade, dor, solidão. Desculpe incomodar, Marina disse. Eu só queria te avisar que formalizei minha demissão. Minhas 2 semanas terminam dia 28. Gabriela endireitou-se na cadeira, a máscara firmemente de volta. Obrigada por me informar. Marina deveria ter ido embora. Você está bem? A pergunta pareceu surpreender Gabriela tanto quanto surpreendeu Marina. Estou, Gabriela disse, mas não soou convincente.
Apenas um dia longo. Todos os seus dias são longos. Sim. Gabriela permitiu-se um pequeno sorriso. Todos são. Marina hesitou na porta. Você já pensou em... não sei. Trabalhar menos? Ter uma vida fora daqui? Constantemente. Gabriela recostou-se na cadeira, observando Marina com aqueles olhos que pareciam ver demais. Mas o trabalho é mais fácil do que a alternativa. Qual alternativa? Viver de verdade. Gabriela disse isso tão casualmente, mas as palavras carregavam peso. Admitir que talvez eu esteja escondendo aqui tanto quanto você. Apenas uso perfeccionismo em vez de esforço excessivo. Marina entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. Não sabia por que fez isso. Apenas pareceu certo. Do que você está se escondendo? Gabriela riu, mas era um som sem humor. De mim mesma, principalmente. De quem eu poderia ser se não estivesse sempre provando que mereço estar aqui, que mereço respeito, que mereço... Ela parou, balançando a cabeça. Desculpe. Sexta-feira foi um dia difícil. Eu cruzei limites com você que não deveria ter cruzado. Você foi honesta, Marina disse, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Brutalmente honesta, mais honesta. Ninguém nunca foi tão honesto comigo sobre meu trabalho. Sobre mim. Isso não justifica a forma como eu te tratei. Não, Marina concordou. Mas explica. Um pouco. Elas ficaram em silêncio. Do lado de fora, a cidade brilhava, indiferente aos pequenos dramas humanos acontecendo em seu 23º andar. Posso te perguntar uma coisa? Marina finalmente disse. Por que você trabalha assim? Por que toda essa pressão sobre si mesma e sobre os outros? Gabriela considerou a pergunta por um longo momento. Quando eu tinha 25 anos, fui promovida a gerente em meu primeiro emprego. Era a mais jovem, a única mulher em uma equipe de homens mais velhos. Meu chefe me disse que eu tinha potencial, mas precisava endurecer. Ser menos emocional, mais agressiva. Então eu me transformei nisso. E funcionou. Eu cresci, fui promovida, me tornei essa pessoa que todos respeitam. Mas em algum lugar do caminho, esqueci como ser outra coisa. Você acha que ser dura é a única forma de ser respeitada? Não. Gabriela encontrou os olhos de Marina. Mas é a única forma que eu conheço. E quando vejo pessoas como você, pessoas genuinamente boas, talentosas, que se importam, eu fico apavorada que o mundo vai te esmagar. Que você vai desistir antes de perceber o quanto é capaz. Então eu empurro. Demais. Sempre demais. Marina sentiu algo se mexer em seu peito. Empatia, talvez. Ou reconhecimento. Você acha que eu vou desistir? Acho que você já desistiu. Gabriela disse suavemente. Quando pediu demissão, quando decidiu que era mais fácil sair do que lutar. As palavras deveriam ter doído, mas Marina sentiu apenas... verdade. Talvez, ela admitiu. Ou talvez eu esteja finalmente lutando. Apenas não do jeito que você esperava. Gabriela sorriu. E era um sorriso genuíno. Triste, mas genuíno. Talvez você esteja certa. Marina deveria ter ido embora então. Deveria ter desejado boa noite e seguido sua vida. Mas havia algo naquele escritório, naquele momento, que aprendia. Algo não dito, flutuando entre elas. Gabriela, ela disse. E a forma como o nome soou em sua voz foi diferente. Mais íntimo. Você é sozinha? Quer dizer, há alguém esperando você em casa? A pergunta foi muito pessoal, mas Gabriela não pareceu se importar. Não há ninguém. Há anos não há ninguém. É difícil manter relacionamentos quando você trabalha até às 10 da noite e vive obcecada com métricas de desempenho. Você é gay? As palavras saíram antes que Marina pudesse filtrá-las. Ela sentiu seu rosto pegar fogo. Desculpa. Isso não é da minha conta. Eu não sei por que perguntei. Mas Gabriela não pareceu ofendida. Sim, ela disse simplesmente. Sou. E você? Marina engoliu em seco. Ela nunca tinha dito isso em voz alta no trabalho. Nunca tinha admitido para ninguém, além de suas amigas mais próximas e sua irmã. Sim. Também sou.
O silêncio que se seguiu era carregado de algo novo. Entendimento, talvez. Ou reconhecimento de uma verdade compartilhada que mudava a dinâmica entre elas de formas sutis, mas fundamentais. Acho que eu sempre soube, Gabriela disse finalmente. Algo na forma como você olha para as pessoas, para as mulheres. É sutil, mas está lá. Eu tento ser discreta no trabalho. Eu também. Gabriela se levantou, caminhando até a janela. Meus pais ainda não sabem. Ou fingem não saber. É mais fácil assim. Eles podem fingir que eu apenas não encontrei o homem certo, que estou focada demais na carreira. E eu posso evitar a decepção nos olhos deles. Marina se aproximou, ficando ao lado de Gabriela diante da janela. Minha família sabe. Minha mãe levou um tempo, mas aceitou. Meu pai... Ele saiu de casa quando eu era criança, então sua opinião nunca importou muito. Mas minha irmã, Clara, ela foi incrível. Me aceitou imediatamente, sem perguntas. Você tem sorte. Eu sei. Elas ficaram lado a lado, observando a cidade. Marina podia sentir o calor do corpo de Gabriela, tão perto, mas não se tocando. Podia sentir seu perfume, mais suave agora no final do dia. Podia ouvir sua respiração, lenta e controlada. Por que você está aqui, Marina? Gabriela perguntou baixinho. Por que não foi embora? Não sei. Marina admitiu. Talvez porque pela primeira vez estou te vendo como pessoa, não como minha chefe. Não como essa figura intimidante que julga tudo o que faço. Apenas como... Gabriela. E o que você vê? Marina virou-se para olhar para ela. Gabriela estava olhando para frente, mas Marina podia ver seu reflexo no vidro. Via a tensão em seu maxilar, a forma como suas mãos estavam cerradas nas costas. Medo. Gabriela estava com medo. Vejo alguém que está tão assustada quanto eu, Marina disse. Apenas melhor em esconder. Gabriela fechou os olhos. Eu deveria ter sido mais cuidadosa, com você, com a forma como falava, como empurrava. Mas você me desestabiliza, desde o primeiro dia. O coração de Marina acelerou. O que você quer dizer? Você entrou para a equipe há 3 anos, Gabriela disse, ainda de olhos fechados. Primeira reunião, você apresentou uma ideia que todos odiaram. Era arriscada, diferente, potencialmente desastrosa. E você defendeu como se sua vida dependesse disso, com paixão, com fogo. E eu pensei, aí está ela. Alguém que realmente se importa. Não está aqui apenas pelo salário ou pelo status. Está aqui porque ama o trabalho. Eu amo, Marina disse. Ou amava. Até começar a me sentir que nunca seria boa o suficiente. Porque eu te tratei como tratava a mim mesma. Gabriela abriu os olhos, virando-se para Marina. Estavam tão próximas agora que Marina podia ver as pequenas manchas douradas nos olhos castanhos de Gabriela. Impiedosamente, sem compaixão, sempre exigindo mais, mais, mais. E no processo, te afastei. Por que você se importa tanto? Marina perguntou novamente, mas dessa vez a pergunta tinha camadas diferentes, significados que nenhuma das duas queria admitir. Porque... Gabriela começou, então parou. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um precipício. Porque você é a primeira pessoa em anos que me faz querer ser mais do que meu trabalho, que me faz querer sair daqui antes da meia-noite e ter uma vida real, que me faz questionar se toda essa dureza que construí é realmente necessária ou apenas... Armadura. As palavras ficaram suspensas entre elas, pesadas e verdadeiras. Marina sentiu o chão se mover sob seus pés. Gabriela... Eu sei. Gabriela deu um passo para trás, criando distância. Eu sei que é inapropriado, que sou sua chefe, que cruzei todos os limites possíveis ao admitir isso. Mas você está indo embora de qualquer forma, então talvez eu deva ao menos ser honesta, pela primeira vez em 3 anos. Marina não sabia o que dizer. Sua mente estava correndo, processando, tentando entender. Gabriela tinha sentimentos por ela. Gabriela Mendes, a mulher que parecia feita de mármore e ambição, tinha sentimentos por ela. Você nunca demonstrou,
Marina finalmente disse. Nenhuma vez. Eu sei. Gabriela sorriu tristemente. Eu sou muito boa em esconder. É uma das minhas habilidades mais refinadas. Esconder o que sinto, o que quero, quem eu sou. Então eu escondi isso também. Atrás de críticas, de empurrões, de esperar mais de você do que esperaria de qualquer outra pessoa. Porque se eu te mantivesse à distância profissionalmente, talvez conseguisse manter a distância emocionalmente também. Funcionou? Não. Gabriela riu. Mas era um som quebrado. Nem um pouco. Apenas me fez te observar mais. Cada detalhe. A forma como você torce uma mecha de cabelo quando está concentrada. Como você morde o lábio inferior quando está nervosa. Como seus olhos se iluminam quando tem uma ideia. Eu me tornei obcecada. De uma forma totalmente inapropriada para uma chefe. Marina sentiu seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que Gabriela podia ouvi-lo. Por que você está me dizendo isso agora? Porque você está indo embora. E talvez, quando você for, eu possa finalmente parar de me perguntar e se? E se eu tivesse sido diferente? E se tivesse mostrado que me importava de uma forma mais saudável? E se tivesse sido corajosa o suficiente para... Ela parou, balançando a cabeça. Não importa. Você está indo. É melhor assim. É? Marina ouviu-se perguntar. É melhor? Gabriela olhou para ela, e havia tanto nos olhos dela. Desejo, medo, esperança, resignação. Tem que ser, porque a alternativa é... complicada. Impossível, talvez. Porque você é minha chefe. Era. Gabriela corrigiu. Em 2 semanas não serei mais. Mas isso não muda o que fizemos ao que quer que seja isso entre nós. Eu te machuquei, Marina. Repetidamente. Fiz você questionar seu valor. Isso não é base para nada bom. Marina sabia que Gabriela estava certa. Sabia que o racional, o sensato, era concordar e sair. Terminar essas 2 semanas profissionalmente e seguir sua vida. Encontrar um novo emprego, novos desafios, talvez até mesmo alguém que a fizesse sentir coisas que Gabriela fazia, mas sem toda a bagagem. Mas havia algo naquele momento, naquele escritório iluminado apenas pela luz da cidade, com Gabriela finalmente vulnerável diante dela, que fez Marina querer ser corajosa. Pela primeira vez em muito tempo. Você quer sair para jantar? As palavras saíram antes que Marina pudesse pensar melhor. Agora. Não como chefe e funcionária. Apenas como 2 pessoas. Gabriela pareceu chocada. Marina, eu sei que é complicado. Eu sei que provavelmente é uma ideia terrível. Mas você acabou de admitir que sente algo por mim, e eu... Marina parou, reunindo coragem. Eu também sinto. Tenho estado lá por um tempo. Confuso, frustrante, porque eu não conseguia separar o que sentia profissionalmente do que sentia pessoalmente. Sua aprovação significava tanto porque era você. Isso não é saudável, Gabriela disse, mas sua voz estava menos certa. Provavelmente não, Marina concordou. Mas talvez possamos descobrir se há algo aqui além de dinâmica de chefe e funcionária. Algo real. Você tem 2 semanas. Eu tenho 2 semanas. Vamos usar esse tempo para descobrir. E se descobrirmos que é tão complicado quanto pensamos, então pelo menos saberemos. Pelo menos não passaremos o resto de nossas vidas nos perguntando e se. Gabriela ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos buscando os de Marina. Finalmente, ela acenou com a cabeça. Jantar. Como 2 pessoas. Não como chefe e funcionária. Não como chefe e funcionária. Marina repetiu, sentindo algo se acender em seu peito. Esperança, talvez. Ou talvez apenas a emoção de finalmente, dar um passo em direção a algo que ela queria para si mesma. Elas saíram juntas do prédio, lado a lado, mas não se tocando. Escolheram um pequeno restaurante italiano 3 quarteirões abaixo. O tipo de lugar discreto onde executivos raramente iam. Sentaram-se em uma mesa de canto e, pela primeira vez, Marina viu Gabriela sem a armadura de chefe. Ela era engraçada, descobriu Marina. Sarcástica de uma forma autodepreciativa. Ela falou sobre crescer em uma família conservadora, sobre a pressão de ser a filha mais velha,
sobre descobrir que era gay na faculdade e passar anos escondendo. Falou sobre relacionamentos fracassados, sobre mulheres que não conseguiam lidar com suas horas de trabalho, com sua intensidade. Minha última namorada disse que eu era casada com meu trabalho. Gabriela disse, girando o vinho em sua taça. Ela não estava errada. É mais fácil amar planilhas e apresentações. Elas não te deixam, não te decepcionam. Também não te fazem feliz. Marina apontou. Não, Gabriela concordou. Também não fazem. Marina falou sobre sua própria jornada. Sobre crescer em uma família de classe média, sobre ser a primeira a ir para a universidade, sobre a pressão de provar que merecia estar em espaços corporativos, sobre namoros que nunca duravam porque ela sempre colocava o trabalho em primeiro lugar. Acho que somos mais parecidas do que eu pensava, Marina disse. Ambas nos escondendo atrás do trabalho, usando o sucesso como armadura contra... O quê? Conexão real? Vulnerabilidade. Gabriela corrigiu. Trabalho é seguro, você pode controlar. Pessoas são imprevisíveis, assustadoras. Eu te assusto? Gabriela olhou para ela e havia algo cru naquele olhar. Aterroriza. Porque com você, Marina, eu não quero estar no controle. Eu quero me render. E isso é... Ela balançou a cabeça. Isso é algo que nunca permiti a mim mesma. Elas ficaram até o restaurante quase fechar, conversando sobre tudo e nada. Sobre filmes favoritos e livros que mudaram suas vidas. Sobre lugares que queriam viajar, mas nunca tinham tempo. Sobre sonhos que haviam enterrado sob responsabilidades e expectativas. Quando finalmente saíram, já passava da meia-noite. A cidade estava mais quieta, as ruas menos movimentadas. Elas caminharam lado a lado até o metrô, e quando chegou a hora de se separarem, houve um momento de hesitação. Obrigada, Gabriela disse suavemente, por essa noite. Por me lembrar que há mais na vida do que relatórios trimestrais. Obrigada por finalmente me deixar te ver. Marina respondeu. Gabriela deu um passo mais perto. Lentamente, dando a Marina tempo para recuar, ela levantou a mão e tocou levemente seu rosto. O toque era leve, quase reverente. Posso... Gabriela começou, então parou. Sim, Marina disse, antes mesmo que Gabriela terminasse a pergunta. O beijo foi suave, tentativo. Lábios se encontrando com cuidado, como se ambas estivessem com medo de quebrar algo frágil. Mas então Gabriela aprofundou o beijo, sua mão se movendo para a nuca de Marina, e Marina sentiu o mundo desaparecer. Havia urgência ali. Anos de tensão não reconhecida, de olhares roubados, de quase momentos. Quando finalmente se separaram, ambas estavam sem fôlego. Isso foi... Marina começou. Perigoso, Gabriela terminou. E provavelmente um erro terrível. Provavelmente. Marina concordou. Mas ela estava sorrindo. E Gabriela também. Mesma hora amanhã? Gabriela perguntou. Depois do trabalho? Mesma hora amanhã, Marina confirmou. Elas se separaram, cada uma indo para seu lado. Mas Marina olhou para trás uma vez e viu Gabriela fazendo o mesmo. Seus olhos se encontraram através da distância e Marina sentiu algo se acertar dentro dela. Isso era loucura. Isso ia acabar mal. Mas pela primeira vez em 3 anos, Marina sentiu que estava vivendo em vez de apenas sobrevivendo. E talvez, apenas talvez, valesse a pena o risco. Os próximos dias passaram em uma névoa de segredos e momentos roubados. Durante o dia, elas mantinham distância profissional. Gabriela ainda era exigente em reuniões, ainda fazia comentários afiados sobre trabalho. Mas havia algo diferente agora. Um olhar que durava 1 segundo a mais. Um quase sorriso quando pensavam que ninguém estava observando. À noite, elas se encontravam. Sempre em lugares diferentes, discretos. Um bar de vinhos escondido. Um pequeno café que ficava aberto até tarde. Uma vez, apenas caminharam pelo parque por horas, conversando sob as árvores. Marina aprendeu coisas sobre Gabriela que nunca imaginaria. Ela adorava documentários sobre natureza. Tinha medo de altura, mas forçava-se a voar por negócios. Seu filme favorito era um romance francês que ela assistia quando precisava chorar.
Ela queria ter um cachorro, mas seu apartamento não permitia. Quando eu era criança, Gabriela contou uma noite, eu queria ser veterinária. Passava horas resgatando passarinhos caídos, tentando salvar esquilos machucados. Minha mãe dizia que eu tinha coração mole demais, que precisava endurecer se quisesse sobreviver no mundo. Você endureceu, Marina disse suavemente. Demais, Gabriela concordou. Tanto que esqueci como ser suave. Como deixar as pessoas entrarem. Você está me deixando entrar agora. Gabriela olhou para ela, e havia medo naqueles olhos. Eu sei. E me apavora. Foi na quinta-feira da primeira semana que as coisas mudaram. Marina estava em seu cubículo quando Cecília de RH apareceu, acompanhada de um homem de terno que Marina não reconhecia. Marina, este é Roberto Azevedo, nosso diretor de conformidade. Ele precisa falar com você sobre algo. É apenas procedimento padrão. Marina sentiu seu estômago afundar. Claro. Eles foram para uma sala de reunião pequena. Roberto abriu uma pasta, sua expressão séria. Marina, foi trazido à nossa atenção que você e a Gabriela Mendes foram vistas juntas fora do trabalho várias vezes esta semana, em contextos que pareciam pessoais. O sangue de Marina gelou. Quem trouxe isso à atenção? Isso não é relevante. O que é relevante é que, como sua superior direta, qualquer relacionamento pessoal entre você e Gabriela precisa ser reportado e gerenciado adequadamente. Há políticas claras sobre relacionamentos hierárquicos. Eu pedi demissão, Marina disse, tentando manter a voz firme. Minha última semana é semana que vem. Sim, estamos cientes. E francamente, isso torna a situação ainda mais suspeita. A timeline sugere que o relacionamento pode ter influenciado sua decisão de sair. Não influenciou. Marina mentiu. Ou era mentira? Ela já não sabia mais. Roberto suspirou. Olha, Marina, você parece uma profissional decente. Não queremos criar problemas. Mas precisamos investigar isso adequadamente. Gabriela está sendo informada agora. Vamos fazer algumas entrevistas com membros da equipe, verificar se houve algum favoritismo ou tratamento inadequado. Ela nunca me favoreceu, Marina disse amargamente. Pergunte a qualquer um. Vamos perguntar, Roberto disse. Por enquanto, pedimos que você mantenha a distância profissional de Gabriela. Sem reuniões sozinhas, sem comunicação fora do necessário. Apenas pelos próximos dias, até resolvermos isso. Marina saiu da sala de reunião sentindo-se suja. Como se tivesse feito algo errado. Como se o que quer que estivesse crescendo entre ela e Gabriela fosse sujo, secreto, vergonhoso. Ela evitou Gabriela pelo resto do dia. Foi difícil. Gabriela tentou pegar seu olhar várias vezes em reuniões, mas Marina desviava. Enviou uma mensagem no fim do dia. Não posso sair esta noite. Desculpa. A resposta de Gabriela veio imediatamente. Eu sei. RH me chamou também. Vamos conversar quando isso passar. Não. Mas Marina não tinha certeza se queria conversar. A magia dos últimos dias havia se quebrado, substituída pela fria realidade de políticas corporativas e fofocas de escritório. Ela foi para casa cedo pela primeira vez em dias, sentindo-se miserável. Sua irmã, Clara, estava visitando e encontrou Marina deitada no sofá, encarando o teto. Você parece péssima, Clara disse, sentando-se ao lado dela. O que aconteceu? Marina contou tudo. Sobre Gabriela, sobre as críticas, sobre pedir demissão, sobre os jantares secretos, sobre o beijo, sobre RH. Tudo saiu em uma enxurrada de palavras. Clara ouviu em silêncio, então disse: Você está apaixonada por ela. O quê? Não, eu mal a conheço. Foi apenas uma semana de... Você está apaixonada por ela, Clara repetiu. Provavelmente está há anos. Por que mais você aguentaria ser tratada daquela forma? Por que mais você trabalharia até tarde todas as noites, sempre tentando impressioná-la? Marina sentou-se. Isso é ridículo. É? Clara arqueou uma sobrancelha. Mari, eu te conheço. Você nunca ficou em um emprego que te fazia infeliz. Nunca. Mas ficou lá por 3 anos, sendo constantemente criticada, e ainda assim voltava todos os dias.
Por quê? Porque o trabalho era bom. A empresa é ótima. A empresa é ótima, Clara concordou. Mas não é por isso que você ficou. Você ficou por ela. E agora que está finalmente tendo a chance de algo real com ela, você está fugindo. Não estou fugindo. RH está investigando. Há políticas. É complicado. Tudo o que vale a pena é complicado. Clara disse. A questão é, vale a pena? Ela vale a pena? Marina pensou em Gabriela. Na forma como ela ria quando pensava que ninguém estava ouvindo. No jeito como seus olhos suavizavam quando falava sobre seus sonhos esquecidos. Na vulnerabilidade que havia por trás de toda aquela armadura. Não sei, Marina admitiu. Mal começamos. E já está tão confuso. Então descubra. Clara disse simplesmente. Mas não fuja só porque ficou difícil. Isso não é você. Naquela noite, Marina recebeu uma mensagem de Gabriela. Preciso te ver. Por favor. Sei que RH pediu para mantermos distância, mas preciso te explicar algumas coisas. Meu apartamento, se você se sentir confortável. Só para conversar. Marina olhou para a mensagem por um longo tempo. A coisa sensata seria dizer não. Esperar até a investigação terminar. Manter distância. Mas Clara tinha razão. Ela nunca tinha sido boa em fazer a coisa sensata quando se tratava de algo que importava. Endereço? Ela respondeu. O apartamento de Gabriela era em um prédio elegante no centro da cidade. Moderno, minimalista, tão controlado quanto a própria Gabriela. Mas havia toques pessoais. Livros espalhados pelo sofá. Uma manta desarrumada. Fotos de uma Gabriela mais jovem com pessoas que deviam ser sua família. Desculpa a bagunça, Gabriela disse, parecendo nervosa. Marina nunca a tinha visto nervosa. Eu não recebo muitas visitas. Está tudo bem, Marina disse. Elas ficaram paradas na sala, desajeitadas, toda a facilidade dos últimos dias desaparecida. RH me disse que alguém nos viu juntas, Gabriela finalmente disse, e reportou como comportamento inapropriado. Eles querem investigar se nosso relacionamento afetou decisões profissionais. Afetou? Não, Gabriela disse firmemente. Nunca. Eu sempre fui dura com você. Talvez até mais dura do que deveria. Nunca te favoreço. Se algo, eu era mais exigente com você do que com os outros. Eu sei, Marina disse. Eu disse a mesma coisa para a RH. Mas eles estão certos sobre uma coisa. Gabriela continuou, olhando para suas mãos. Isso é complicado, ético, questionável. Mesmo que você esteja saindo, ainda sou sua chefe por mais uma semana. E as pessoas vão falar. Vão dizer que você estava tendo um caso com a chefe, que foi por isso que pediu demissão, que havia algo errado desde o início. E você se importa com o que eles vão dizer? Gabriela levantou os olhos. Me importo com o que isso faz com você, com sua reputação. Você está apenas começando sua carreira, Marina. Não quero que seja marcada por isso. E sobre você? Sua reputação? Gabriela deu um sorriso amargo. Eu já sou rotulada como a chefe difícil, a mulher de gelo, a solitária obcecada por trabalho. Isso apenas confirma o que as pessoas já pensam. Que sou inapropriada, que cruzo limites, que não sei separar profissional de pessoal. Marina se aproximou, sentando-se ao lado de Gabriela no sofá. E se eu não me importar? Com o que as pessoas dizem? Você deveria se importar. Você tem toda uma carreira pela frente. Então qual é a solução? Terminamos antes mesmo de começar? Fingimos que esta semana nunca aconteceu? Talvez seja o mais sensato, Gabriela disse, mas sua voz estava quebrada. Desde quando você faz o que é sensato? Marina desafiou. Você me disse que eu tinha medo de brilhar. Bem, você tem medo de sentir, de deixar alguém entrar de verdade. Está usando políticas de RH como desculpa para se proteger. Não é desculpa, Gabriela disse. É realidade. Isto é complicado, Marina. Mais complicado do que vale a pena. Então por que me pediu para vir aqui? Se já decidiu que não vale a pena? Gabriela olhou para ela. E Marina viu lágrimas nos olhos dela pela primeira vez. Porque eu precisava te ver. Uma última vez. Antes de fazer a coisa certa e te deixar ir.
E se eu não quiser ser deixada? Marina. Não. Marina interrompeu. Você passou 3 anos me dizendo para ser corajosa, para não aceitar menos do que mereço, para lutar pelo que quero. Então é isso que estou fazendo. Estou lutando. Por isso. Por você. Por nós. Mesmo que seja complicado. Mesmo que seja confuso. Mesmo que as pessoas falem. Você mal me conhece. Gabriela sussurrou. Uma semana de jantares não é suficiente para... Eu te conheço há 3 anos. Marina corrigiu. Te observei. Te estudei. Tentei entender o que você queria de mim. E agora finalmente estou vendo quem você é quando essa armadura cai. E Gabriela... Marina pegou a mão dela. Eu gosto do que vejo. Gosto da mulher que resga passarinhos, que chora com filmes franceses, que trabalha até tarde porque tem medo de ir para casa para um apartamento vazio. Gosto de você. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Gabriela. Você mal começou a me conhecer e já vai embora. Em uma semana, você sai da empresa. Vamos em direções diferentes. Então me dê uma razão para ficar na mesma cidade, na mesma órbita. Me dê uma razão para lutar contra RH e políticas e fofocas. Me dê algo, Gabriela. Gabriela puxou Marina para um abraço. Era desesperado, apertado, como se ela estivesse segurando algo precioso que estava prestes a perder. Tenho medo. Gabriela confessou contra o cabelo de Marina. Tenho medo de te magoar. De ser dura demais, exigente demais, fechada demais. Tenho medo de que você veja quem eu realmente sou e perceba que não vale a pena o esforço. Deixe-me fazer essa escolha. Marina disse. Pare de decidir por mim o que eu posso ou não posso lhe dar. Gabriela se afastou, olhando Marina nos olhos. Se fizermos isso, se realmente tentarmos, tem que ser de verdade, sem segredos, sem esconder. Vamos ter que reportar para a RH adequadamente, lidar com as consequências. As pessoas vão falar, vão julgar. Deixe-as falar, Marina disse. Você pode ter que procurar emprego em outro lugar eventualmente. Mesmo eu não sendo mais sua chefe, o histórico vai te seguir. Já estou procurando emprego de qualquer forma. Eu sou difícil de amar, Gabriela avisou. Sou controladora, workaholic, tenho problemas de confiança. Vou estragar isso de 1000 formas. Então vamos estragar juntas, Marina disse. E consertar, e aprender, e tentar de novo. Gabriela riu através das lágrimas. Você é insana. Aprendi com a melhor. Elas se beijaram novamente, e dessa vez não havia hesitação. Apenas certeza. Apenas a decisão de 2 mulheres de escolherem uma a outra, apesar de todas as razões lógicas para não o fazer. Vou falar com o RH amanhã, Gabriela disse quando se separaram. Vou explicar tudo, que nos conhecemos melhor recentemente, que há interesse mútuo, que estamos tratando disso de forma apropriada. E se eles disserem que é contra as políticas? Então vou lidar com as consequências, Gabriela disse. Por você, Marina, eu vou lidar com o que vier. Marina ficou até tarde naquela noite. Elas conversaram mais, compartilharam mais, conectaram-se mais. Quando Marina finalmente foi embora, o sol estava começando a nascer, pintando o céu de tons de rosa e dourado. Ela foi para casa exausta, mas mais feliz do que havia sido em anos. Clara estava fazendo café quando Marina entrou. Você tem aquele brilho, Clara disse sorrindo. Que brilho! De alguém que está apaixonada e finalmente deixou isso acontecer. Marina não argumentou. Porque talvez Clara estivesse certa. Talvez ela realmente estivesse apaixonada. E pela primeira vez, isso não a assustava. Apenas a fazia querer ser corajosa. A reunião com o RH aconteceu na sexta-feira. Gabriela e Marina sentaram-se juntas diante de Roberto e Cecília, mãos dadas sob a mesa onde ninguém podia ver. Queremos ser transparentes, Gabriela começou. Marina e eu desenvolvemos sentimentos uma pela outra recentemente. Isso aconteceu após ela já ter decidido pedir demissão e nunca influenciou decisões profissionais. Mas entendemos que a aparência pode ser problemática. Roberto consultou suas anotações. Entrevistamos vários membros da equipe. Todos confirmaram que você, Gabriela, sempre foi particularmente exigente com Marina. Ninguém relatou favoritismo. Se algo, o oposto.
Então não há problema? Marina perguntou. Há o problema da percepção, Cecília disse gentilmente. Mesmo que tudo tenha sido apropriado profissionalmente, as pessoas vão falar, vão especular. Isso é inevitável. Podemos lidar com isso, Gabriela disse firmemente. O que vamos fazer? Roberto disse. É documentar oficialmente que vocês reportaram o relacionamento, que aconteceu após o término da relação profissional direta e que ambas entendem as políticas. Marina, você ainda tem uma semana. Sugerimos que minimize interações diretas com Gabriela nesse período. Não por punição, mas para evitar mais especulação. Entendido, Marina disse. E Gabriela, Cecília acrescentou. Recomendamos fortemente que você considere suas ações futuras cuidadosamente. Isso é a segunda vez em 5 anos que há questionamento sobre seus métodos de gestão. Não estamos dizendo que você fez algo errado, mas talvez seja a hora de alguma reflexão. Gabriela aceitou isso com graça. Entendo. E concordo. Quando saíram da reunião, Gabriela parecia aliviada, mas exausta. Bem, sobrevivemos. Sobrevivemos. Marina concordou. A última semana passou rapidamente. Marina trabalhou em transições, documentou processos, treinou a pessoa que a substituiria. Ela e Gabriela mantiveram distância profissional durante o dia, mas enviavam mensagens à noite, planejando o futuro. Quando você sair, Gabriela escreveu uma noite. Vou te levar para jantar. Um restaurante de verdade dessa vez, sem esconder. Como um encontro real. Como o primeiro de muitos. A festa de despedida de Marina foi na quinta-feira. A equipe toda compareceu, trazendo bolos e presentes bobos. Gabriela ficou mais para trás, observando, um pequeno sorriso no rosto. No final, quando todos estavam saindo, Gabriela se aproximou. Posso falar com você? Em particular? Elas foram para a sala de reunião. Gabriela fechou a porta e entregou um envelope a Marina. O que é isso? Abra. Dentro havia uma carta de recomendação. Mas não era qualquer carta. Era detalhada, eloquente, destacando não apenas as habilidades profissionais de Marina, mas sua paixão, criatividade e potencial. Gabriela, você merece isso, Gabriela disse. E muito mais. Qualquer empresa seria sortuda em te ter. Obrigada, Marina disse, sentindo lágrimas picarem. Por tudo, mesmo as partes difíceis. Especialmente as partes difíceis, Gabriela corrigiu. Ela deu um passo mais perto, sua voz baixando. Amanhã é seu último dia. E quando você sair daquelas portas às 6 da tarde, não vou mais ser sua chefe. Não. Marina concordou. Então vou te buscar às 7. Jantar. Um encontro real. E Marina? Gabriela sorriu. Vista algo bonito. Vou te impressionar. No último dia, Marina limpou sua mesa, entregou seu crachá, despediu-se dos colegas. Foram 3 anos daquela empresa, daquele escritório, daquela vista do 23º andar. Quando estava saindo, Gabriela apareceu. Na frente de todo mundo, sem esconder, ela abraçou Marina. Boa sorte. Ela disse alto o suficiente para todos ouvirem. Então, mais baixo. Apenas para Marina. Te vejo em 1 hora. Marina saiu do prédio sentindo-se mais leve do que havia se sentido em anos. Ela tinha fechado um capítulo. E estava prestes a abrir um completamente novo. Gabriela chegou exatamente às 7, dirigindo um carro elegante que Marina não sabia que ela possuía. Ela estava diferente. O cabelo solto, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Um vestido simples, mas elegante. Sem armadura. Apenas Gabriela. Você está linda. Marina disse, entrando no carro. Você também. Gabriela respondeu, seus olhos percorrendo o vestido azul que Marina havia escolhido. O restaurante era no topo de um edifício, com vista para toda a cidade. Era caro, sofisticado, o tipo de lugar onde executivos iam para impressionar. Mas Gabriela não estava tentando impressionar. Ela estava apenas presente, atenta, real. Estou nervosa. Gabriela admitiu quando se sentaram. Não fazia isso há anos. Um encontro real. Com alguém que importa. Eu importo? Mais do que deveria, considerando que nos conhecemos apropriadamente há apenas 2 semanas.
Nos conhecemos há 3 anos. Marina corrigiu. Apenas levou tempo para chegarmos aqui. Elas jantaram devagar, conversando sobre tudo. Gabriela falou sobre as mudanças que queria fazer em sua vida. Menos horas no escritório. Mais tempo para ela mesma. Talvez terapia para lidar com suas questões de controle. Quero ser melhor, ela disse. Para você. Para mim. Quero aprender a deixar as pessoas entrarem sem ter medo. Você já está deixando. Marina apontou. Agora mesmo. Aqui. Depois do jantar, elas caminharam pelo calçadão, observando as luzes da cidade refletidas na água. Gabriela pegou a mão de Marina, entrelaçando seus dedos. Tenho algo a confessar. Gabriela disse. Quando você pediu demissão, minha primeira reação não foi profissional. Foi pânico. Puro pânico. Porque eu sabia que estava perdendo você. E percebi que tinha estado desperdiçando tempo, mantendo distância, quando deveria ter sido corajosa desde o início. Por que não foi? Medo, Gabriela disse simplesmente. Medo de que você não sentisse o mesmo. Medo de arruinar sua carreira. Medo de ser aquela chefe predatória que usa sua posição inapropriadamente. Então eu empurrei você em vez de puxá-la perto. E quase te perdi completamente. Marina parou de caminhar, virando-se para Gabriela. Você não me perdeu. Estou aqui. Você está, Gabriela disse maravilhada. Contra todas as probabilidades, você está. Elas se beijaram sob as estrelas, e Marina sentiu que tudo tinha valido a pena. Cada crítica dura, cada noite trabalhando até tarde, cada momento de dúvida. Tudo havia levado a isso. O que vem agora? Marina perguntou quando se separaram. Agora, Gabriela disse, nós descobrimos juntas, sem hierarquias, sem políticas de RH. Apenas 2 pessoas tentando descobrir se isso é real. É real, Marina disse com certeza. Pelo menos para mim. Para mim também, Gabriela admitiu. Assustadoramente real. Elas voltaram para o carro, mas não queriam que a noite terminasse. Acabaram no apartamento de Gabriela, sentadas no sofá, conversando até o amanhecer. Fica, Gabriela disse quando Marina mencionou chamar um táxi. Não para. Apenas fica. Durma aqui. Quero acordar e te ver aqui. Marina ficou. Elas se aconchegaram no sofá sob a manta desarrumada, corpos entrelaçados, conversando até o sono finalmente levá-las. Quando Marina acordou, o sol estava entrando pelas janelas. Gabriela já estava acordada, observando-a com um sorriso suave. Bom dia, Gabriela disse. Bom dia, Marina respondeu. Café? Café seria perfeito. Elas passaram o sábado juntas, simples, doméstico, maravilhoso. Fizeram café da manhã, assistiram filmes, conversaram mais. Gabriela mostrou a Marina seus livros favoritos, suas músicas preferidas, os lugares da cidade que amava. Quero te mostrar tudo, Gabriela disse. Quero compartilhar minha vida com você. Eu quero isso também, Marina disse. No domingo, a realidade começou a voltar. Marina precisava procurar emprego. Gabriela tinha trabalho atrasado. Mas elas prometeram uma à outra que fariam tempo. Que isso, o que quer que fosse isso, seria prioridade. Os meses seguintes não foram fáceis. Marina teve dificuldade para encontrar emprego. A história de seu relacionamento com Gabriela havia se espalhado na indústria, e algumas empresas eram hesitantes. Mas ela eventualmente encontrou uma posição em uma startup menor, onde sua criatividade era valorizada. Gabriela trabalhou em ser mais equilibrada. Começou terapia, como havia prometido. Aprendeu a delegar, a confiar sua equipe, a sair do escritório em horários razoáveis. Elas se viam sempre que podiam. Jantares durante a semana, finais de semana inteiros juntas, conhecendo famílias, compartilhando vidas. A família de Gabriela foi difícil. Seus pais eram conservadores, e quando Gabriela finalmente os apresentou a Marina, a tensão era palpável. É só uma fase, sua mãe disse para Gabriela em particular, pensando que Marina não podia ouvir. Você só precisa encontrar o homem certo. Marina é a pessoa certa, Gabriela disse firmemente. E se você não pode aceitar isso, então teremos um problema.
Foi a primeira vez que Gabriela havia se posicionado com tanta firmeza. E mesmo que seus pais não aceitassem imediatamente, eles viram que Gabriela estava séria. A família de Marina foi mais fácil. Clara adorou Gabriela imediatamente. Ela te faz feliz, Clara disse. É tudo o que importa. Houve desafios, momentos de dúvida, vezes quando os velhos padrões tentavam voltar. Gabriela sendo muito controladora. Marina se fechando quando se sentia inadequada. Mas elas trabalharam nisso. Com honestidade. Com terapia de casal. Com amor. 1 ano depois de Marina ter pedido demissão, elas estavam no mesmo restaurante onde tiveram seu primeiro encontro real. Tenho algo para você, Gabriela disse, entregando uma pequena caixa a Marina. Marina abriu. Dentro estava uma chave. É a chave do meu apartamento, Gabriela disse. Quero que você more comigo, oficialmente. Quero acordar com você todas as manhãs. Quero construir uma vida contigo. Marina sentiu lágrimas em seus olhos. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, Gabriela disse. Você me mudou, Marina. Me ensinou a ser mais suave, a deixar as pessoas entrarem, a viver em vez de apenas trabalhar. E eu quero passar o resto da minha vida te mostrando o quanto você significa para mim. Sim, Marina disse, rindo através das lágrimas. Sim, eu quero morar com você. Elas se beijaram ali, na frente de todos no restaurante elegante, sem se importar com quem estava olhando. Porque tinham aprendido algo importante. Que amor verdadeiro não era sobre ser perfeito. Era sobre escolher um ao outro, repetidamente, apesar das imperfeições. Era sobre crescer juntos. Era sobre ser corajoso o suficiente para ser vulnerável. E Marina, a mulher que achava que nunca seria boa o suficiente, finalmente entendeu que sempre havia sido. Não porque Gabriela a validou, mas porque ela havia escolhido se validar. Havia escolhido lutar por ela mesma. Havia escolhido ser corajosa. E Gabriela, a mulher que se escondia atrás de armadura, havia finalmente aprendido que verdadeira força estava em se permitir ser vista. Completamente. Sem máscaras. Elas tinham encontrado uma à outra da forma mais improvável. Através de conflito e frustração. Através de críticas duras e expectativas impossíveis. Mas talvez fosse exatamente isso que precisavam. Alguém que as desafiasse. Alguém que as empurrasse para crescer. E enquanto caminhavam de mãos dadas pelas ruas da cidade naquela noite, ambas sabiam que tinham encontrado algo raro. Não apenas amor, mas parceria. Não apenas paixão, mas crescimento. Marina havia pedido demissão pensando que nunca seria boa o suficiente. Mas o que ela havia realmente encontrado era alguém que a ajudou a ver que sempre fora. E no processo, havia ajudado Gabriela a ver a mesma verdade sobre si mesma. Elas eram boas o suficiente. Juntas. Separadas. Sempre. E isso, Marina pensou enquanto olhava para Gabriela sob as luzes da cidade, era tudo o que importava.